Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para quem quer entender de aposentadoria, que são as diferenças entre o regime geral, o regime próprio de previdência e o regime de previdência complementar. Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Bora Chegar Lá, que é um canal onde a gente fala sobre previdência e também sobre longevidade para você conquistar uma aposentadoria tranquila. O que são os regimes de previdência, né? Quais são as diferenças entre os regimes? Então a gente vai começar pontuando o seguinte: o regime geral de previdência é aquele gerido pelo INSS, é onde estão a maioria dos brasileiros. O regime próprio de previdência é aquele para onde os servidores públicos titulares de cargo efetivo vão. Então, se você fez concurso público para um ente que tem regime próprio de previdência, então você vai ser filiado ao RPPS, como, por exemplo, os servidores públicos da União, os servidores públicos dos estados e também de alguns municípios. Já o regime de previdência complementar, ele é facultativo, então ele é para garantir um extra aí no momento da aposentadoria. Bom, então vamos ver se eu entendi, né? A principal diferença entre os regimes é que o INSS e o regime próprio são obrigatórios, não é isso? Perfeito. E o regime de previdência complementar só paga quem quiser. Perfeito. Né? Marcela, já entende um pouquinho de aposentadoria? Tá, mas deixa eu te perguntar então, quando é que vale a pena escolher pela previdência complementar? Você sabe dizer pra gente? Vamos lá. Então, o regime próprio e o regime geral, eles são regimes obrigatórios, enquanto que o regime de previdência complementar, ele é para garantir esse extra, né, no momento da aposentadoria. E quando que ele vai ser ou não vantajoso? Ele vai ser vantajoso para as pessoas que querem realmente ganhar mais do que o teto do regime geral. Então, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2025, o teto do regime geral, ou seja, o valor máximo de benefício que as pessoas conseguem ter no INSS, é R$ 8.157,41. No regime próprio, né, de acordo com as últimas reformas, nós também temos esse teto, tá? Então, se você quer ganhar mais do que esse teto, é importante investir numa previdência complementar ou fazer outros investimentos para aposentadoria para justamente chegar em um padrão de vida, né? Porque se você ficar contribuindo só sobre o teto do INSS, quando chegar no momento da aposentadoria, você não vai conseguir equiparar o valor que você ganha hoje a título de vencimentos com o que você pretende ganhar no momento da aposentadoria. Agora é muito importante saber que a gente precisa fazer conta, tá? Precisa fazer cálculo, Marcela, para achar aí o mais vantajoso, para saber se é vantagem ou não contribuir para a previdência complementar. Tá, então isso vale especialmente para quem tem um salário maior do que o teto do INSS, né? Ou então para aqueles que entraram no serviço público recentemente e são servidores que têm mais ou menos ali também igualado ao teto do INSS. Exatamente. Como eu falei, o regime de previdência complementar, ele é para garantir um extra. Então, se você ainda não é filiado a nenhum regime obrigatório, ou seja, se você ainda não é filiado ao INSS ou a um regime próprio, é importante começar por um regime obrigatório, tá? Então, se você, por exemplo, é autônomo, tem rendimentos do trabalho, mas não contribui ainda para o INSS, começa por aí. Tá? Começa contribuindo. Se você é MEI, por exemplo, já tem a contribuição mínima, tá? Então é importante sempre pensar isso. Não adianta eu dar um passo a mais do que os meus pés ali, né, Marcela? Então lembra que previdência complementar é para garantir um extra. Filia primeiro no teu regime obrigatório. Aí a gente pode pensar, acho que mais ou menos assim, né, Luísa? Hoje a gente tem um padrão de vida, né? Que o nosso salário atual, supostamente, espero que vocês estejam nessa situação, mas a gente sabe que muitos também não estão, mas a gente está subsistindo com aquilo que a gente tem, um padrão de vida ok, dependendo da situação. Se a gente quer manter esse padrão de vida na aposentadoria, para isso também serve a previdência complementar, não é isso? Mas, Luísa, alguns bancos já me ofereceram previdência complementar. Como é que eu consigo fazer essa distinção do que é melhor, do que não é para o futuro? Existe previdência complementar aberta e fechada. A que te ofereceram, Marcela, foi uma previdência aberta, que é oferecida pelos nossos bancos, cooperativas, seguradoras, tá? Então é aquele que qualquer um pode aderir. Então basta você ter uma conta no banco, ou então você bater lá na porta do banco, né, ver no aplicativo e você pode aderir a essa previdência complementar. Agora nós temos planos de previdência complementar fechados.
Os fechados são somente para os empregados daquela empresa, ou então, no caso do serviço público, para aquelas pessoas que são filiados àquele regime próprio de previdência. Então, por exemplo, os empregados lá da Petrobras têm um regime de previdência complementar só para eles, né? Certo. Então, eu, como não sou servidora da Petrobras, eu não posso ir lá e aderir a esse plano. Entendi. A União tem o regime de previdência complementar para os seus servidores, o Estado do Pará tem, né? Então, na União a gente tem a FUNPRESP, no Estado do Pará nós temos a Previcom PA, a Previcom SP, enfim. Então, a diferença basicamente é essa. Se você é filiado a uma empresa, tá? Ou então a um regime de previdência que lhe oferece um plano de previdência complementar, vale a pena dar uma olhada nas taxas e nos benefícios, porque muito provavelmente essa empresa ou esse ente pode estar patrocinando um valor também. E é isso que vai diferenciar dessa previdência que é de um banco, né? Onde não tem essa coparticipação, digamos assim, esse patrocínio. Então, a diferença basicamente é essa. Então, se você está no emprego ou então você está no serviço público que lhe oferece uma previdência complementar, vale a pena comparar com as que lhe ofereceram nos bancos. Entendi. Mas tem um ponto de atenção, né, Luiz? Eu acho, eu fiquei aqui pensando. Eu tenho a proposta de um banco e eu tenho também, por exemplo, eu sou servidora pública, eu tenho também essa possibilidade do regime fechado, né? Eu preciso conhecer como que funciona cada um. Aí eu tenho que estar atento ao regulamento, né? Quais são as taxas que são cobradas e também verificar, fazer uma comparação entre eles, porque muitas vezes a gente pode ter um plano fechado até muito bom, mas às vezes a gente tem uma oportunidade num aberto que também pode ser vantajosa, né? Exatamente. Previdência complementar é investimento. É um valor que você vai investir para o seu futuro. Você vai fazer aportes mensais numa conta, tá? Onde ela vai ficar rendendo ali de acordo com o mercado. Então é importante lembrar que você vai analisar as propostas de cada banco, tá? Ou então de cada instituição, mas sempre consciente de que não existe uma proposta de um valor fixo que você vai receber lá na frente, tá? Até porque hoje em dia não existe mais esse tipo de plano de previdência complementar no Brasil. Hoje os planos eles são de contribuição definida, então você diz quanto que você vai pagar por mês, mas não necessariamente aquela entidade se compromete a pagar. Tudo que você vai encontrar no banco ou nessa entidade fechada são simulações que são muito importantes de serem feitas. Então, algumas dicas para você analisar o seu plano de previdência complementar ou então fazer um comparativo. Número 1, pesquise. Vamos lá. Se você está pensando em fazer uma previdência complementar, pesquise entre os bancos que estão ali oferecendo ou então a essa entidade fechada ligada à sua empresa ou então ligada ao seu órgão. Número 2, nessa pesquisa, analise as taxas cobradas, tá? Porque essas entidades vão cobrar taxas para gerir o seu dinheiro. Então, quanto melhor a taxa, quanto mais baixinha a taxa, com certeza vai ser mais vantajoso. E número 3, analise os benefícios que a Previdência Complementar pode trazer para você. Um dos benefícios pode ser a dedução do imposto de renda, tá? Importante. Então, quem paga imposto de renda ou então quer pagar menos, pode utilizar a Previdência Complementar como uma estratégia tributária. Então, você vai analisar, porque o seu dinheiro que está lá, então a minha última dica é, entre uma Previdência Complementar de confiança, um banco de confiança ou uma instituição de confiança, onde você vai verificar, poder controlar ali quanto que o seu dinheiro está sendo investido, como que as taxas estão funcionando, para você ir fazendo o acompanhamento a longo prazo. Então, recapitulando, né? Nós temos aqui 3 regimes de previdência, 2 são obrigatórios e 1 é facultativo, né? Os 2 obrigatórios são o INSS e o de regime próprio de previdência, e o terceiro é facultativo, que a gente vai aderir se a gente quiser, pensando lá na frente naquele padrão de vida que a gente quer manter. Marcela tá craque em previdência. E para você continuar sabendo muito mais sobre previdência, siga a gente aqui e se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, também manda pra gente que a gente vai te responder assim que a gente conseguir. Bora chegar lá?